Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Começando aqui mais uma live. Quantas pessoas estão chegando, né? O Instagram tá avisando aí o pessoal da live. Eu vou começando a live aqui. Para quem já for chegando, a gente já vai aqui conversando e falando um pouquinho dessa live. Hoje o tema é como desenvolver o gosto pela leitura. E essa live eu vou falar tanto para professores, como para pais, como para quem dá aula para a escola dominical, né, culto infantil aí das crianças na igreja. Então as dicas que eu vou trazer hoje para vocês servem para todo esse público, tá? Então são dicas que abrangem aí bastante pessoas. Quem conta histórias, né? Contador de histórias. Eu não sou uma pessoa... Nossa, como ela conta história, né? Mas eu tenho aprendido. E aquilo que eu tenho aprendido, eu aprendi que eu tenho que repassar. Para as pessoas e assim vice-versa, né? Para quem não me conhece, que for entrando aí na live pela primeira vez, ou quem assistir depois, né? Se tudo der certo, eu vou deixar ela gravada depois dessa live. Como sempre, minha live com barulho de chuva, gente, já tá virando prática aí na minha rotina de lives. Chuvas como plano de fundo aí, não é música, é a música natural, é a música de Deus, são chuvas. Então, vamos ter o barulhinho de chuva. Então, para quem não me conhece, eu sou Tatiane, sou pedagoga, cuido de crianças há muitos anos, desde os meus 10 anos eu cuido de crianças como babá, né? Fui cuidando de parentes, enfim. Mas eu me formei, terminei a faculdade em 2011 e colei grau em 2012, no comecinho de 2012. Então, eu terminei a faculdade em 2011, só que em 2008 eu já comecei dando aula em escolas. Trabalhei um período em escolas, depois trabalhei um período cuidando de crianças como babá, depois saí e comecei a dar aulas particulares em alfabetização, primordialmente, né? Claro que eu tenho alguns alunos que não são específicos de alfabetização, e aí eu dou ali um reforço escolar, mas o meu principal é a alfabetização. Tem dado muito certo, graças a Deus, meus alunos estão desenvolvendo com os métodos que eu tenho utilizado, e eu quero passar aqui para vocês um pouquinho que eu tenho aprendido. Vou contar minha experiência em relação a histórias. Deixa eu beber uma água aqui. Vou contar um pouco aí da minha experiência em relação à história, vou trazer essas dicas aí de leituras muito importantes para vocês. Vou falar um pouquinho de recursos visuais também, que podem sim entrar dentro da história, mesmo que a sua história... Oi, Ju, mais alguém tinha entrado aqui. Oficial Lelimar, sejam todos bem-vindos. Então... eu vou falar um pouquinho aí da leitura do livro, mas vou abranger muitas coisas assim. Espero que abram os olhos de vocês para muitas coisas, que se você está ainda limitado, que ele se amplie, né, o seu olhar, e que vai ajudar muito no processo de alfabetização de uma criança, mesmo que o seu intuito não seja alfabetização, mesmo que você vai contar uma história, de repente, para o seu filho no seu dia a dia. Aquilo vai influenciar na alfabetização dele. E se ele já for alfabetizado, vai ampliar a visão dele em relação à interpretação de texto, né? Que a gente precisa sempre, né? Até hoje ainda preciso de interpretar textos. A nossa música de fundo aí, ó, atualizada pelo Senhor, chuva, está conosco aqui em todas as nossas lives. Ela não falta em nenhuma das lives. Bom, mas chega de enrolação, vamos começar. Eu quero ser breve, mas quero ser objetiva. Vou compartilhar o que eu sei e o que você souber pode colocar aqui também nos comentários. Compartilha aí sua experiência. Vamos fazer o de praxe, enviar aí o aviãozinho para algumas pessoas, convidando elas para as lives, né? Para as nossas lives. Coloca aí, envia para algumas pessoas aí, que você sabe que vai ser bem importante aí esse tema. E eu não gosto de ficar enrolando, eu gosto de já entrar no assunto. Então, ó, quem chegou atrasado vai ter que voltar e assistir depois o começo. Então, vamos lá. Eu vou trazer
3 dicas muito importantes. São dicas que eu uso de vez em quando nas minhas aulas, mas eu uso bastante na igreja com as crianças. São dicas bem interessantes na hora que eu tô contando histórias, principalmente histórias bíblicas que não... que para elas às vezes tem alguma coisa ou outra que às vezes elas ficam meio que não estão entendendo. Então, a gente traz um pouco para a realidade das crianças também. Mas servem para qualquer um, como eu falei. Livros, né? Leituras de livros normais. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar alguns livros para vocês, tá? Vou dar algumas dicas, dar algumas explicações. Mas vamos lá. Quem tiver aí papel e caneta, já pega, já anota, seu bloquinho de nota, seu celular, seu computador, enfim, onde você tiver aí, vai anotando aí. Eu vou dar 3 dicas principais e dentro dessas dicas vão ter outras informações aí que vocês também podem estar anotando, que é bem interessante, de recursos, tá? Então, vamos lá. O primeiro, quando você vai contar a história, coloca aí, motivação, que é já, vamos dizer assim, logo de cara a base do nosso tema, né? Como desenvolver o gosto pela leitura. Então, é muito difícil despertar o interesse de uma criança para a leitura, porque a leitura é cansativa, muitas vezes é monótona. E quando a gente olha para a criança, a gente tem que olhar para nós primeiro. Você gosta de ler? É maravilhoso para você a leitura? Nem sempre é, né? Nem todo mundo gosta de ler. Eu gosto muito de ler, leio vários livros assim, mas também o tema tem que ser muito interessante para mim estar ali envolvida naquilo, senão fica cansativo também, porque nós somos assim. E tem pessoas que já não gostam de ler. É desafiador, porque envolve muitas habilidades ali para a gente fazer leitura. Crianças que estão em fase de alfabetização, para elas também é difícil, porque elas têm que ir lá fazer, entender a letra, juntar as sílabas, ver o que está se formando ali e ver a frase, entender. É muita informação para elas. Então, precisa atrair. E a gente vai atrair com o primeiro ponto, que se chama motivação. Dentro dessa motivação, eu trouxe para vocês 4 recursos para que a gente possa trazer essa motivação para a criança. Então, quando você vai contar a história, eu vou pegar um livro aleatório aqui meu, mas no final eu falo um pouquinho sobre livros, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui com um livro, né? Vou contar a história desse livro. O foco aqui não é o livro, tá, gente? Por enquanto. Eu só vou dar como exemplo. Eu vou contar aqui a história desse livro. Eu falo, vamos ler um livro, e a criança já não quer, já não tem interesse. Então, eu vou dar uma dica para você antes de começar um livro. Traga alguma coisa que represente aquela história, antes de você necessariamente começar a contar aquela história. Então, vamos imaginar que na história... eu tô contando a história, eu vou falar uma história, vou tentar linkar tanto para quem dá aula para crianças em igreja, quanto para quem vai contar um livro para o seu filho, quanto para um professor que dá aula na escola, tá? Então serve para todos. Então você vai contar a história, vamos imaginar que a gente vai contar a história da Branca de Neve e os 7 Anões. Só tô falando aqui aleatório, tá, gente? E a gente vai pensar em algo que chama atenção ali em algum momento ali daquela história. E eu trouxe aqui para vocês algo para representar essa história, que é a maçã. Para quem conhece essa história, tem uma determinada parte lá na história que a bruxa dá uma maçã para Branca de Neve, né? Então, eu trouxe aqui a maçã. A maçã, o foco não é a história, tá, gente? Agora, o foco vai ser o recurso, o objeto que você vai apresentar ali para a criança antes de pegar o livro, antes de começar a história. E se você não for utilizar um livro, antes de você começar a história, você traz algum recurso. Existem 4 tipos de recurso. O primeiro recurso aqui que eu tô trazendo para vocês é um recurso real, a maçã. Essa maçã que eu estou aqui, ela é real. Então, ó, é uma maçã de verdade, tá, gente? Ó, eu comprei no mercado, é uma maçã real. Então, esse é o primeiro recurso de motivação. Um recurso real, e que eu digo que é o principal, se você consegue trazer algo real. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma história, vou dar um exemplo para vocês, aqui no livro, que tem umas abelhas. O foco dessa história aqui tá
tá, vamos dizer assim, exaltando bastante as abelhas, falando bastante das abelhas. E eu não acho aqui nada que seja interessante que eu possa trazer algo real, porque eu não vou conseguir trazer uma abelha real para as crianças, né? Mas de repente, aí eu vou mostrar o segundo recurso que você pode usar. O primeiro é o real, o segundo é um objeto que não é real, mas que se aproxima um pouquinho da realidade. Aí eu trouxe uma outra fruta, tá, gente? Eu trouxe os materiais que eu tenho aqui em casa. Não é uma maçã, mas é uma laranja. Essa não é uma laranja real, é uma laranja de plástico. Então, seria o segundo recurso de motivação para atrair a criança. Se você não tem algo real, por exemplo, eu não tenho abelha real, mas imagina que eu tenho um ursinho. Eu não tenho, mas vamos imaginar que eu tenho um ursinho de abelha. Ou eu tenho, né, um boneco de abelha. Eu posso trazer aquele, porque eu não consigo trazer o real. Quanto mais se aproxima da realidade, melhor. Mas se você não tem um real, faz com o que você tem. Se você tem um urso, é real, é palpável. Principalmente para as crianças pequenas, elas vão poder tocar, né, manusear aquele objeto. Então, o primeiro é o real. O segundo é um objeto mais próximo do real, vamos dizer assim. Anota aí, mais próximo do real, né, um objeto que a criança pode palpar e tocar. E isso antes de você vir trazer toda a história ou trazer o livro, tá? Algo que destaque ali naquela história que você vai trazer de palpável para aquela criança. Então, que ela vai poder tocar, manusear, que vai chamar a atenção. E se você conseguir, aonde você estiver, né, contando essa história, sendo na sua casa, numa escola, na igreja, você estiver contando a história para a criança, se você tiver uma mesa, alguma coisa que você possa preparar ali esses ambientes e deixar esses recursos ali à vista, melhor, porque eles vão entrar ali naquele ambiente e vão ver aquilo. Que é isso? Aí você já questionou lá pra eles, o que vocês acham que é? Pergunta o que eles acham. E aí eles vão falar, é uma maçã, é uma laranja. Mas é real? Essa maçã é essa daqui. Não, essa daqui é de plástico. Vai conversando ali com a criança. Mas por que será que eu trouxe essas frutas aqui? Isso é um exemplo, tá, gente? Eu não tô com a história de maçã nem de laranja aqui, não. Mas para vocês entenderem que é o recurso, tá? Então, você vai atrair ali aquela criança, a atenção daquela criança. De repente, é uma cesta que você vai ali montar com essas frutas. Eu dei uma aula domingo lá na igreja e a gente estava falando sobre os reis, né? E começamos falando sobre o rei Saul. Aí eu trouxe uma coroa que eu tenho. Eu não tenho uma coroa real, né, que é verdadeira ali, não tenho condições de ter. E eu também não tenho ela em brinquedo, mas eu tinha ela em EVA que eu fiz, colei lantejoulas, muito bonita, que eu deixei, hoje eu não trouxe, nem pensei que eu ia falar sobre isso, senão eu tinha trazido aqui pra vocês, deixado mais acessível aqui pra mim. Mas eu trouxe uma coroa, se vocês entrarem no meu... se vocês viram lá no meu Instagram, aquela coroa que eu coloquei divulgando essa aula que eu ia dar. Então, a coroa é algo que elas podem palpar, tocar, que representa alguém, né? Que era quem eu ia contar da história, que era um rei, eu ia falar sobre um rei. Então, eu trouxe a coroa para falar sobre aquele rei. Perguntei para elas, né? Conversei ali com elas sobre essa coroa. Só que eu deixei à vista. Então, antes de eu contar a história, estava ali à vista para eles. Então, eles entraram, eles viram, e aquilo aguça a curiosidade. Nossa! Para as crianças que já estão acostumadas a seguir esse ritmo, elas já vão entrar curiosa querendo saber o que você deixou ali para apresentar para elas e o que tem naquela história relacionado com aquilo. Ela já vai entrar curiosa para saber, de repente, algo, uma caixa que tem um objeto lá dentro que vai fazer parte da sua história, que vai aguçar a curiosidade dela, e ela balança a caixa, e o que será que tem? Então, tudo isso vai atrair a atenção dessa criança para antes de chegar na história. Então, é um preparatório. Então, ali, vamos dizer que é a exposição. Eu falei que tem 4 recursos, né? O primeiro é algo palpável, real. O outro é mais próximo do real. E tem um outro que você pode utilizar, que é uma figura, só que uma figura mais próximo do real. Então, vocês estão vendo essa figura aqui? Peguei a figura da maçã, a maçã real e a figura da maçã real. Não é um desenho de uma maçã, é uma figura que eu peguei da internet de uma maçã.
Esse daqui também se aproxima um pouquinho mais. Então, se você não tem a maçã real, e vamos imaginar que isso era uma maçã, vai, que eu não tenho maçã, gente. Mas vamos imaginar que isso aqui é uma maçã de plástico. Então, se eu não tenho a maçã real, nem a maçã de plástico, eu uso uma imagem, uma foto da maçã. Por quê? A maioria das crianças sabem o que é uma maçã, mas vamos imaginar que é algo que elas não têm o contato, como uma coroa. Muitas crianças sabem que coroa está relacionado a um rei, porque já ouviram muita história, os pais contaram, ouviram na escola. Mas vamos imaginar que a gente pega uma criança que nunca ouviu falar de rei. Porque dentro da nossa realidade não existe rei no nosso país. Fora a gente ouve falar de reis, a gente sabe que existe, a gente sabe que existiu, né? Tem reis em alguns países, só que no nosso país não tem. Vamos imaginar que a criança não tem acesso a essa informação. Ela não sabe uma coroa, ela não sabe para que serve, ela nunca viu. Ainda assim, você vai aguçar a curiosidade dela de que é isso que você trouxe, né? Para que serve isso? Então, você vai aguçar a curiosidade dela, mas você vai mostrar algo um pouco mais próximo do real. Não tenho a coroa real, né? Não tenho ela de plástico, mas eu tenho a imagem. Vamos imaginar que aqui fosse uma coroa. Eu tenho a imagem da coroa, né? Eu até tenho uma imagem aqui de coroa, mas eu não vou achar fácil assim, não. Vamos parar por aqui, então. Então, eu acho que deu para entender, né? Então, você pega uma imagem mais próxima do real. E um terceiro e último recurso, que eu diria assim, é o desenho. É o desenho. Aqui é um desenho de um fogo, né? Não é o desenho da maçã, não é o desenho da laranja, não é o desenho da coroa, mas eu trouxe o desenho de um fogo. Então, eu não tenho fogo real. Ah, que bom, deu para entender, né, Ju? Eu não tenho a imagem real do fogo, não tenho um fogo, sei lá, de papel, né, de plástico palpável, não tenho a imagem de um fogo, vamos imaginar, uma imagem mais real, mas eu tenho desenho. Eu diria que esse é o último recurso que a gente apresenta, porque ele não é palpável, é só um desenho representativo, mas se eu não tenho essas outras opções, ele sim é uma opção, tá? Você pinta, de repente, ali o desenho para fazer exposição ali para criança, se você não tiver, porque tem coisas que a gente não tem como pegar o palpável, né? Se você tá em casa, vamos lá, a mamãe vai mostrar o fogo para você lá no fogão, né? Aí você já aproveita a oportunidade e ensina que criança não pode mexer no fogo, porque é perigoso e já tem uma lição ali, tá? Mas a gente vai chegar nessa parte. Por enquanto, vamos focar aqui na imagem. Então, são esses quatro aspectos que eu diria que é de recursos visuais de motivação. E a motivação não é... Eu vou chegar na parte de você explicar ali as imagens. Só que o que eu quero dizer para vocês é que a imagem é a motivação para chamar a atenção daquela criança. Então, a maneira que você expõe essa imagem já é um começo ali do recurso de motivação. Então, você coloca numa mesa, ou você coloca ali, se você tem algum espaço que você conta história para criança, naquele espaço que você vai colocar. Na sala, de repente, na igreja que você dá aula, ali na salinha onde você estiver, você já coloca aquilo, já deixa ali para as crianças chegarem e ver aquele recurso, aquilo já aguça a curiosidade delas. Mesmo que você ainda não falou que é parte da história. Com o tempo, ela vai entender que quando ela chega lá e vê aqueles recursos, é parte da história, tá? Então anota aí. Então, são esses 4 recursos. O melhor é o real. Não tem um real? Pode ser algo de plástico, algum brinquedo que represente aquilo. Não tem isso? Pode ser uma imagem o mais real possível ou um desenho, tá? Quanto mais real, melhor para a criança assimilar, entender. E quanto mais palpável para ela, melhor, porque você vai deixar ela ali tocar, ela mexer. Uma dica, principalmente com crianças pequenas. Deixa elas apalparem, tocarem, mexerem primeiro antes de você contar a história, porque senão aquilo pode tirar o foco dela da história. Se o seu objetivo é ali, né, trabalhar com a história. Então, deixa ela mexer, ela cansou ali de mexer, e você entra ali nas próximas etapas, né, vamos dizer assim. Ou essas próximas etapas que eu vou falar também, elas podem estar manuseando durante essa etapa que eu vou falar. Primeira etapa, então, é a motivação, que são esses recursos que eu trouxe para vocês. E eu faço isso geralmente nas minhas aulas, tá? Nas aulas que eu dou com as crianças de alfabetização, eu não faço muito por causa do tempo que eu tenho disponível. Mas quando eu dou aula na igreja para as crianças, a maioria das vezes eu trago algum recurso, tá? Para eles.
E aí, eu quero... dentro da motivação, eu esqueci de falar, que também serve aí de ajuda para vocês, que é uma coisa que eu também faço. Se você não tem recurso nenhum, use a imaginação sua e da criança. Então, vamos imaginar que eu estou contando a história de Adão e Eva. Olha aqui, gente. Adão e Eva. Vocês estão vendo Adão e Eva aqui? É 2 canetas. Eu utilizei um recurso meu que eu tenho e que depois eu venho aqui mais pra frente falar sobre atividades que você pode fazer com recursos que estão em casa, tá? Numa próxima live eu vou pensar e vou me programar para isso, aviso vocês. Mas isso é um recurso também, então, é a caneta? Não. Qualquer material que você tem, você usa para contar história. É bom, né, Ju? Muito bom. Eu amo. Uma vez eu contei, eu fiz uma aula de evangelismo com as crianças, só usando lápis de cor, gente. Eu contei toda uma história até chegar Jesus com lápis de cor. E eles amaram, assim, né? Foi muito legal, eles aprenderam muito. E eles ficam, né? Claro que isso daqui, se você deixar lá na mesa, ele não serve, vamos dizer assim, para esse recurso de chamar atenção, tá? Porque é uma caneta. Eles não vão nem entender. A caneta tá ali normal na sala. Todo dia tem caneta lá, vamos dizer assim. Todo dia tem caneta na minha casa. Mas na contação de história, isso daqui é muito interessante para eles, porque você estimula a imaginação da criança. E eu vou chegar no livro, calma aí. Então você estimula a contação de história para criança, tá? E de repente entrou ali, vai estar falando de Adão e Eva, né? E Eva ficou grávida e aí teve o filho. Aí eu peguei o primeiro objeto, tá aqui na minha frente, tá, gente? Isso daqui é grande demais, mas vamos imaginar. Calculadora vai ser o filho deles. Olha só, as crianças vão pirar, né? E você estimula a imaginação. Por que eu falo isso para vocês? Eu gosto desse tipo de história com objetos que não tem nada a ver, vamos dizer assim. Porque quando, não sei se todo mundo que tá aqui é da época de vocês, não sei como que funcionava, mas tinha uma moça que é Sherazade, o nome dela, ela contava história e ela utilizava esses recursos, assim, ela usava tesoura, caneta, eu lembro que ela usava tipo uma cordinha assim, e eu não vou lembrar da história, mas eu lembro disso, entendeu? Ela pegava uma cordinha e aí ela pegava uma tesoura e falava que a tesoura era aranha e a corda, que era um barbante, era a teia da aranha. E aí não sei o que aconteceu lá, ela cortou não sei que personagem chegou lá e cortou. Eu não lembro da história, mas eu lembro que ela usava recursos diversos, assim, nada a ver. E aquilo me chamava tanta atenção, a maneira que ela se expressava na hora que ela contava história, na hora que ela estava desenvolvendo ali aquele enredo, que você ficava encantado, você entendia a história, parecia que você estava vendo aquilo. Então, quanto mais parecido, entre aspas, assim, com aquilo, né, mais interessante fica. E eu amava, assim, esse tipo de história. Então, esse é um recurso também que você pode utilizar, mas ele não serve muito como motivação, porque são recursos ali que tá ali, né? A criança sempre vê aquilo e, né, que sentido aquilo tem para ela de diferente. Agora, quando é algo mais assim, chamando atenção, né, ali no espaço, principalmente se você tiver um espaço específico, é melhor, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar pro segundo ponto, que é ativar os conhecimentos prévios. O que significa ativar os conhecimentos prévios dessa criança? Você trouxe o recurso que é a motivação. Vou pegar aqui essa maçã, tá ali aquela maçã, a criança tá vendo aquela maçã. Nossa, que história é essa? O que vai ter lá na história, né? Vamos imaginar assim. Então, ali tá a maçã. E aí você vai perguntar para ela: você sabe o que é maçã? Você gosta de maçã? Você já comeu maçã? Essas perguntas vai fazer com que você saiba o que ela tem de conhecimento sobre o objeto que você está utilizando aí, que vai fazer parte da sua história. Vamos imaginar, igual eu peguei aqui no começo, eu não tenho uma imagem de uma abelha aqui, mas vamos imaginar, ó, eu vou contar essa história e na história tem a abelha e meu foco principal é a abelha. Vamos imaginar que isso daqui é uma abelha. Ó, já vamos usar a imaginação, gente. Já tô ensinando para vocês e utilizando os recursos. Vamos imaginar que isso daqui é uma abelha e que a criança nunca viu uma abelha. Então, você vai lá questionar para ela: você sabe que é uma abelha? Ela fala: não. Você nunca viu uma abelha? Não, nunca vi, tinha uma abelha. Ou mãe, né? Enfim, ou professora, ou tia, como que a criança te chama. Nunca viu uma abelha.
Então, ali é uma oportunidade para você falar um pouquinho ali sobre a abelha, o que é uma abelha, né? Que a abelha é um animal, que ela voa, né? Ela faz o barulho zzz. Então, você vai falando ali um pouquinho sobre a abelha. Então, é bom você, antes de começar a aula, você ter esse tipo de conhecimento, né? Se preparar. Ah, mas não deu para me preparar. Tá tudo certo. Não deu. Fala o que você tem de conhecimento, tá? Ou então você fala assim: olha, depois eu vou trazer mais coisas sobre a abelha para você aprender melhor sobre a abelha. Já dá uma outra aula, gente. Já até saímos da história e vamos para outra aula. Aula das abelhas. Pintar a abelha, desenhar a abelha, conhecer a abelha, trazer imagens da abelha. Aí, se você não tiver condições de levar a criança aonde eles têm criador de abelha, né, para mostrar ali como funciona, sobre o mel, falar sobre o mel. Já estendeu, né? Tá vendo? Mas aí você usa esses outros recursos que eu falei, né? De repente um objeto, uma imagem real, ou uma imagem ali de desenho, tal, que vocês tiverem aí de recursos. Mas fazem aquilo que tá dentro do alcance de vocês, tá? E aí vocês podem utilizar aí essas coisas assim para falar com a criança. Mas você precisa saber o que ela sabe sobre aquele assunto que você vai falar no livro, né? O que ela entende de abelha. Sabe por quê? Quando a gente... Cidade das Abelhas. Boa, Cidade das Abelhas. Já é uma oportunidade, né? Vou beber bastante água aqui, gente. Então, se você pergunta para a criança o que ela sabe, o que ela não sabe daquilo, porque senão não faz sentido para a criança. Você tá contando uma história, vocês já ouviram? Eu sempre me coloco no lugar da criança, eu, adulta, o que eu penso, como que eu sinto, como eu vejo, para mim entender também a criança. Então, se alguém tá contando para mim uma história, deixa eu pensar, um assunto de carro. Eu não entendo muito de carro. Então, quando até o meu marido começa a falar de carro, porque eu não sei que parte do carro lá, pra mim ele tá falando inglês chinês. E o que ele tá falando pra mim não faz sentido, porque eu não entendo sobre carro. Então aquilo não faz sentido pra mim. Então, se não faz sentido pra mim aquilo, você tá, entre aspas, perdendo o tempo de estar falando ali pra mim, porque eu não tô entendendo nada que você tá falando. Então, agora se ele perguntar, vamos supor que ele tá falando, vou falar um que eu sei, né? Eu sei o que é uma roda de um carro. Mas vamos imaginar que eu não sei o que é uma roda de carro. Ele começa a falar da roda de carro, tal. Não vai fazer sentido pra mim. Aí se ele perguntar antes, você sabe o que é uma... Boa tarde, Solange, paz. Solange, a Kátia entrou aqui também. Paz, sejam bem-vindos todos aqui. Tô falando aqui um pouquinho sobre contação de história. Jéssica também seja bem-vinda. E eu tô falando aqui um pouquinho, vamos ver se vocês entram aí no contexto. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Então, aí a pessoa... aí vamos supor que ele pergunta. Eu não sei o que é um exemplo. Eu não sei o que é uma roda de um carro e ele tá falando de roda de carro. E aí... se ele me perguntando, você sabe o que é uma roda de carro? Eu falo, não sei. Ele me mostra o que é a roda de carro. Eu falo, sei que é uma roda. Aí ele começa a falar sobre aquele assunto, aquilo vai fazer mais sentido para mim. Por isso que o legal é a gente ter um recurso, uma imagem que mostra para a criança e que você pergunte para ela se ela sabe o que é aquilo. Mas às vezes é algo tão óbvio pra gente, a gente mostra uma maçã para ela. E aí você olha aquela maçã e você fala assim, mas é claro que ela sabe o que é uma maçã. E se ela não souber? E se ela nunca viu uma maçã? Não sei. Cada um tem sua realidade. Você não pode, por mais óbvio que às vezes pareça ser de que todo mundo sabe que é uma maçã, não crie esse conceito de que ela sabe. Pergunta pra ela. Você sabe? Sei, tia. Ela vai até às vezes brincar com a sua cara e falar, claro que eu sei, né, tia? Todo mundo sabe que é maçã. Mas ainda assim você pergunta se ela sabe, para que ela entenda depois quando você for contar a história. Porque ela viu aquilo, você conversou com ela, você sabe que ela sabe. Então, se ela sabe, fica mais fácil para ela entender o que você tá falando. Você não tá falando chinês para ela. E principalmente para quem conta a história da Bíblia, que às vezes tem termos muito difíceis, né? Pra gente, às vezes, alguns já são difíceis, né? De repente, você tá contando principalmente as histórias do Velho Testamento ali. Você tá falando do incensário, você tá falando sacerdote, você tá falando profeta. Meu Deus, que é isso, né?
Às vezes eles não sabem o que é isso que você tá ali falando. Então, pesquisa antes, de repente, ali, o que é um sacerdote, o que é um profeta, para então você ir lá ensinar para a criança o que é aquilo, né? Trazer um desenho, utilizar os recursos que eu mostrei aqui no início, para a criança, quanto mais palpável, melhor. Se não tiver algo palpável, né? Vai ali para um desenho, uma imagem, mas mostre algo para ela e incentive ela e explique o que ela, mas pergunte para ela primeiro. O que você sabe? O que é um profeta? O que é um sacerdote? O que é um incensário? Você está contando ali, de repente, uma história ali do Velho Testamento, tá? Então, pergunte. Esse é o segundo ponto. O primeiro é motivação. O segundo é ativar o conhecimento da criança, o que ela sabe sobre aquele assunto. Tá, e aí você já sabe o que ela sabe sobre aquele assunto. Já mostrou os recursos, sabe o que ela sabe. E aí você vai falar para ela sobre a história, mas antes de começar com a história, você vai falar o que ela acha que tem naquela história. O que ela acha que você vai contar? Que história você acha que eu vou contar? Eu trouxe aqui uma maçã, uma laranja, tô com uma caneta. O que será que tem dentro da história? Eu gosto de fazer isso com as crianças, principalmente quando eu dou aula com as crianças na igreja, porque daí dá para perguntar para ela, que história que vocês acham que eu vou contar? Porque muitas crianças ali já, né, estão ali às vezes desde pequena e já ouviram tantas histórias, né? Então às vezes fica um pouco mais fácil para elas fazerem alguma associação ali. Eu trouxe uma coroa. Que história que vocês acham que eu vou contar? Automático, aí se eu perguntar pra vocês, o que vocês vão falar? O rei Davi, né? Já vem o rei Davi na cabeça, porque já rei Davi, né? E eu contei sobre Saul, mas primeiro eu fui lá aguçando ela, né? O que vocês acham que eu vou contar aqui nessa história? Ela vai achar que é o do rei Davi. Ah, já até sei a história do rei Davi. E aí você vai contar uma outra história. Não, vou contar de Saul, gente, calma. O Davi tá ali, mas... Calma, o foco vai ser o rei Saul agora, tá? Vamos começar com o rei Saul. Então, você já aguça ali a curiosidade ali da criança, né? E traz ela ali pra dentro da história, tá? Então, essas são as 3 dicas principais que eu daria pra você. Então, primeiro, motivação, utilize recursos. Só fazer um resumo aqui do que eu falei já. Recursos palpáveis, quanto mais real e palpável, melhor. Se não tiver real, usa um objeto de plástico, um brinquedo, que também represente, que também é palpável. Não tenho nenhum desses 2 recursos, ou aquilo que eu vou contar, eu não tenho um incensário para contar a história. Então, use outros recursos, como imagem, um pouco mais real, daquilo que você vai contar. Não tenho essa imagem, não tenho nada palpável, não tenho essa imagem, então utilize um desenho, tá? É igual eu falei, de lá pra cá, quanto mais palpável, melhor. Mas não deixe de fazer porque você não tem o palpável, tá? É que facilita para a criança o palpável. Então, esse seria o primeiro ponto, motivação utilizando esses recursos. O segundo é ativar o conhecimento das crianças. Então, o que ela sabe sobre aquilo, o que ela sabe sobre aquilo que você vai contar, sobre o personagem que você vai contar. E o terceiro é para ela falar o que acha que vai ter ali naquela história, por que você trouxe aqueles recursos, que história que você vai contar. Isso tanto para quem for dar aula para a igreja, quanto para pais, quanto para professores. Eu estou reforçando para quem entrou aí depois, tá? E aí, vamos imaginar aqui, eu trouxe eu trouxe uns livrinhos aqui pra vocês, gente. Tô olhando aqui minhas anotações pra mim, ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês, tá? Eu trouxe alguns livrinhos aqui que eu vou até mostrar pra vocês. Os livrinhos que eu trouxe aqui não são da igreja, tá? Porque agora eu vou entrar também no ponto de quem dá histórias que não são da igreja, mas também são histórias que trazem alguns ensinamentos e que nada impede de você aproveitar e ensinar algum princípio ali de Deus, se você for pai, mãe, professor, né, de alguém que você está ensinando ali sobre Deus, né? Agora, se for na escola, já é uma outra realidade. Primeiro, vocês vão contar a história. Essa dica eu achei bem interessante, que eu ouvi alguém falar. Conte a história como se fosse uma fofoca. Se você vai contar uma fofoca, você vai todo como? Animado. Gente, nem te conto. Olha só o que aconteceu. Você vai todo animado ali, né? Eu digo no sentido, não é que você vai fofocar, mas no sentido de animação. Animação que às vezes a pessoa conta quando ela vai contar uma fofoca. E eu fiz isso na minha
na aula que eu dei no domingo na igreja. Falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Tinha um rei, eu fui contando a história falando assim, e aí eles olhavam assim, né, e vai contar alguma coisa de novo, né? E era uma história até que eles conheciam um pouquinho. Mas aquilo chama atenção. Gente, eu não sou a pessoa especialista, a melhor contadora de história. É um desafio para mim. Todos os dias eu tô aprendendo, eu aprendo um pouquinho aqui, mas aquilo que eu tô aprendendo eu tô passando para vocês. E eu tento aplicar o máximo possível isso. Então, trazer aquela animação. Não conte muito robótico, muito sério, aquilo que senão não chama a atenção delas. E outra dica que vocês podem fazer... Boa, né, Ju? Outra dica que vocês podem fazer se vê que elas estão um pouco dispersas, se você tem uma criança, é um pouco mais fácil ela focar em você. Agora, se tem muitas crianças, de repente, elas estão muito dispersas ali, você chama a atenção dela de alguma maneira. Então, eu tô contando lá uma história da laranja, e a laranja, eu tô vendo que eles estão despertos, eu falo, então, fulano, você viu a laranja? E continua a história ali. Mas eu chamo o nome daquela criança, ela vai olhar assim pra você, né, e se focar de novo ali naquela história e tal, e ver ali, você faz alguma pergunta ali para ela, envolve ela naquela história. A entonação de voz também é muito importante. Como eu disse, eu não sou uma pessoa muito expressiva, né, mas eu procuro, quando eu tô com as crianças, o máximo que eu conseguir ali, me dedicar e me expressar para ela entender aquela história. E isso eu também faço com os meus alunos quando eu dou aula para eles de alfabetização. Eu tenho um livro aqui que eu tô trabalhando com um aluno, deixa eu ver se eu acho. Achei, que é o da abelha. Ele é uma criança que ele tem algumas dificuldades. Eu vou mostrar depois no finalzinho para vocês esses livros, que é bem interessante, porque eles ensinam sobre crianças que têm alguma síndrome, alguma deficiência. E esse daqui... Que bom, Kátia, que você tá gostando. Qualquer coisa, ó, coloca aqui nos comentários. Se você tiver algum comentário aí, ensinar algo para nós também. Vamos compartilhar aí. Então, aí eu tenho essa história. Ele tem uma dificuldade, ele é surdo, né? Só que ele usa aparelho, tudo. E essa história aqui não é de alguém surdo. Mas eu peguei essa historinha para ele porque ele acaba sendo um pouco rejeitado ali na escola, né? Pelos amigos, por causa da dificuldade dele. Ele teve atraso de fala, atraso no desenvolvimento, ele teve um monte de dificuldade, e ele se sente uma pessoa sem amigo, né, que ninguém quer saber dele, que ninguém se aproxima dele, então ele se sente muito mal em estar na escola. E eu trouxe esse livro que fala de uma outra deficiência, mas que mostra pra ele alguém que tava ali na escola, né, que era diferente e tal. Quando eu pedi para ele ler esse livro, principalmente que ele tá no início ali da alfabetização, ele ainda lê silabando. Para quem não sabe o que é leitura silabando, é quando a criança lê em pedacinhos. Então, que nem aqui tá. Uma amiga diferente, ele lê assim, ma, a, mi, ga. Então, ele lê silabando, tá? Em sílabas. Ele faz essa leitura, então é mais difícil para ele entender a história. Quando a criança, principalmente quando ela tá nessa fase, a alfabetização, gente, é muita informação. Pra gente que já lê assim corrida, a gente já lê, já entende o que tá falando ali. Mas pra quem tá começando, entender ali, fazer que letra é aquela, que som é aquele, juntar essa sílaba com aquela sílaba, que palavra que dá, é muita informação no cérebro pra criança ainda entender o que tá falando naquele texto. Mas ainda assim eu preciso ajudar essa criança a entender o que é aquele texto. E aí eu comecei a chamar a atenção dele para esse livro, porque eu mostrei esse livro para ele, ele não queria ler. Aí, para criança que tá começando, eu já dei essa dica que quanto menor as histórias, né, para crianças pequenas, melhor. Só que esse daqui, ó, muitas linhas, vamos dizer assim. Quando ele olha esse daqui, ele fala, tem que ler muito, ele já não quer. Aí eu já uso uma dica. Isso para quem conta história com livro, tá? Se você vai falar, é uma outra questão. Eu pego alguma coisa assim, algum outro recurso e falo assim, ó. Lê assim, linha por linha. Por quê? Se eu mostro assim, assusta. É muito. Nossa, até eu termina amanhã. Se você faz assim, ó, dá a sensação de que só é aquilo. Mais um pouquinho. Aí ele leu. Já terminei, mas tem só mais um pouquinho. Aí a criança nem percebe, ela leu todo o trecho do texto, tá?
Então, aí fica interessante para a criança. Só que só isso não basta para a criança se atrair àquela história, né? Para ela ficar, não, já vou ter que ler, meu Deus. Aí, o que que eu faço? O que que eu comecei a fazer com ele nessa história? Ele começou a ler, eu pedia para ele ler, e como ele lê silabando, eu ligo a frase para ele, então ele lê, Juca era aí eu falo, Juca era e aí eu já começo a levantar questões para ele ali naquela história. Peraí, o que você acha que Juca ele era? Era um pássaro, Mas aí também eu mostrei para ele as figuras. E aqui ajuda para ele, ó. Deve ser abelha, né? Deve ser abelha. Só que aqui ele fala, Juca era um filhote. Não, a gente tá falando do filhote, calma aí. Não chegamos ainda na abelha. Então, eu vou fazendo pergunta ali conforme ele vai lendo, para ele também entender o que ele tá lendo, não ler por ler. E aí, essa primeira parte, tudo bem, né, da história. Eu não posso ler toda a história para vocês, tá? Por causa dos direitos autorais. Mas eu já falo para vocês de onde é esse livro também. Mas eu posso explicar mais ou menos a história para vocês entenderem o que eu faço com esse meu aluno. Um exemplo meu que vocês podem fazer com as crianças de vocês também, tá? Então, aí eu mostrei as figuras. Ele não queria no começo nem ver as figuras. Aí quando eu comecei a fazer isso com a história e fui mostrando as figuras, ele mesmo ia vendo as figuras e falando. Aí ele olha assim, ele tinha uma escola, só que aí até aqui ele não tava a fim de ler. Eu falei, não, mas que escola é essa? Qual é o nome da escola? Não sei, então lê aqui pra você ver qual escola que é. Aí ele lia. Aí a próxima vez que eu pergunto qual é o nome da escola, ele já até sabe. Escola Favo de Mel. E aqui conta a história dessa abelhinha que morava numa colmeia e estudava nessa escola, mas os pais se mudaram, né? E ela foi para outra escola que era essa colmeia encantada. E aí eu vou chegar na parte que ele abriu os olhos dele, né? Vamos dizer assim. Aí lá na escola ele tava com... Eu falei para ele e ele foi lendo e eu fui explicando. Ele foi lendo e eu ia explicando para ele. Ela tava com medo, né? Uma escola nova. Que sentimento que a gente tem ali quando tá naquela escola nova, né? Que sentimento? Já aconteceu isso com você? Aí entra aquilo que eu falei. Você começa a ver o que a criança sabe sobre aquilo. Então, você já mudou de escola alguma vez? Já. E ele já mudou várias vezes de escola. Por conta da dificuldade dele, que ele sofria muito preconceito. A mãe dele acabava mudando ele de escola. Então, imagine que todos esses sentimentos que tá relatando aqui no livro, que ele tá lendo aquilo, que ele não estava entendendo até então, mas que eu fui levantando questões para ele entender, ele começou a se ver e ele começou a mostrar o que ele sabia, o que ele tinha de experiência. E o que aconteceu? Ele começou a se identificar com o personagem e ter interesse em saber a continuação da história. Por mais que ele não tinha mais vontade assim de ler, né, um interesse maravilhoso de ler, mas aquilo aguçou a curiosidade dele de falar, o que vai acontecer com esse menino? Será que vai acontecer o mesmo comigo? Será que tem uma... Ele não fala isso, ainda não consegue expressar isso, mas é isso que se passa na mente dele, inconsciente. Será que ele tem uma solução? Ele teve uma solução para a vida dele que vai ter para a minha também? Gente, é uma história simples. É uma abelha que às vezes a gente olha e fala assim. Tem gente que olha e fala assim, mas é um desenho, uma abelha, o que a abelha tem a ver com a gente? Mas ela tá mostrando um sentimento ali, ela usou algo inanimado, assim, um recurso que para chamar a atenção da criança, mas para dizer algo que ela vivencia, a experiência dela. Então ele começou a ter curiosidade porque, poxa, eu já me mudei de escola e eu me sentia mal, eu me sentia com medo. E esse personagem, ele sente assim, ele expressa aquilo que ele... Muito bom, né? Ele expressa aquilo que ele também vivencia na história dele de vida. Então você começa a fazer relação. E para quem dá aula para a igreja, né? Para crianças na igreja, você já traz aí a Bíblia, né? Que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que respeitar que as pessoas também têm sentimentos, né? E que Deus olha, que Deus cuida de nós. Então você faz esse link aí, tudo que você tiver de recurso de informação. Então, ele começou a ficar curioso para saber. Só que o que eu faço? Aí vocês já notam essa dica que também é muito boa para você conseguir continuar a ler essa história. Esse livro aqui é curtinho, mas eu nem sei quantas páginas tem aqui porque não é numerado. Mas tá vendo, ó, é curtinho. Só que eu não leio tudo com ele, por quê? Se isso daqui para ele já é assustador, imagine se eu for ler tudo isso com ele.
Primeiro que a gente vai ficar, né, horas lendo aqui. Então, é muita coisa para ele. Então, eu leio um trecho, ele vai lendo a frase, eu vou falando, eu vou fazendo pergunta, eu vou trazendo curiosidades para ele ali, vou explicando o que tá ali por trás, sentimentos. Tudo isso que você está fazendo é uma pré-interpretação de texto, tá? E para quem dá aula para criança, é a meditação que a gente tem que fazer da palavra, que muitas vezes é difícil, às vezes até para um adulto fazer uma meditação. A gente não consegue fazer uma meditação muitas vezes, porque a gente não teve tudo isso na nossa infância, algo que é pré ali, que te ajuda a desenvolver. Então, não é só responder aquelas perguntas: quem foi a abelha? Onde ela foi? Com quem ela estava? Aquelas perguntas do papel. Você começa aqui, ó. Na hora que você está contando a história, ele já está fazendo a interpretação do texto. Quando você está ali fazendo perguntas: olha, o que aconteceu com ele? Quem é o personagem mesmo que está falando aqui? Então, o nome do personagem aqui, ó, é Juca. Então, quem é... Vê se ele lembra, né? Quem é o personagem mesmo? Você já está fazendo interpretação de texto com ele. E você fala... Fora a interpretação de texto com ele, você está fazendo o que tem por trás daquele texto, dentro ali daquele texto, né? Então, tá falando de sentimento. Às vezes, não tá expresso claro aquilo, mas dentro da história você pode falar: olha, ele se sentia assim, tal, né? E você traz uma interpretação ali pra ele. Aí eu cheguei nessa parte, né? Ele tava na nova escola, falando tudo do sentimento dele. E lá na nova escola, ó, ele tinha professor, amiguinhos novos. E aí, o que eu faço? Aí, conforme ele vai ficando curioso, tal, isso. Aí eu falo: agora a gente vai continuar? Na próxima aula, para o livro. Na próxima aula eu volto. E ele vai ficar curioso para saber na próxima aula o que aconteceu com aquele personagem. Porque ele é parecido comigo, eu quero saber, eu preciso saber. Isso aguça a curiosidade, tá? Da criança. Mas meu livro é muito curtinho. Uma página aí, aguça a curiosidade dele para a próxima aula. Pro próximo dia. E aí você também pode no próximo dia trazer outros recursos. Se você for ler só um trecho e você pega alguma coisa ali que chama a atenção daquele recurso, ou você pode, né, utilizá-lo durante toda a história, aquele recurso, tá? Porque o que daí vai fazer a diferença vai deixar de ser o recurso e vai ser o quê? Porque você falou: e aí o que aconteceu com ele? Não sei, o que você acha que aconteceu com ele, né? Antes de você ir para a próxima página. Aí ele olha aqui a imagem, ele fala: eu acho que aconteceu isso. Então a gente vai saber na próxima aula. Na próxima aula, ele vai querer saber o que aconteceu com aquele personagem, né? E aí ele vai ler. Por mais que ele olhe de novo e fale: lê. Aí você volta a trazer essas perguntas, essas questões, a levantar curiosidade para aguçar novamente ali o interesse daquela criança por aquela história. E para quem, novamente, dá aula para a igreja... Principalmente se for um livro que tem continuação, mesmo que não for você que for dar a próxima aula, você já deixa ali uma curiosidade para a próxima aula. A gente tá falando de reis lá na igreja, né? Reis e profetas. E aí você fala lá: tô falando de tal rei e tal. Gente, e tem um outro rei que eu nem conto pra vocês. Aí entra aquela parte que eu falei da fofoca, né? Nem conto pra vocês. Tem um rei, gente, vocês não sabem o que ele fez. Ele fala: o quê? Vem no próximo domingo que você vai saber o que ele fez. Você já aguça a curiosidade dele pra sequência daquela história. Por que eu tô falando isso? O mundo, ele sabe disso. E eu não sou uma pessoa que assisto mais novela, mas eu já assisti um dia novela. Hoje em dia eu não tenho mais interesse em novela. Mas o que a novela faz, né? Ela começa, né? Primeira sequência do dia anterior, ela começa ali e tal. E aí tem uns picos, né? Uma hora tá mó intenso, outra hora tá lá embaixo, aí outra hora tá intenso, outra hora tá embaixo. Aí no finalzinho, quando vai acontecer alguma coisa que você fala: agora vai, acaba a novela, continuação no dia seguinte. E é isso que eu tô ensinando pra vocês hoje, pra vocês fazerem com as crianças de vocês, independente onde vocês estão ensinando pra ela, seja com o livro na mão, seja contando história, aguçar a curiosidade dela o tempo inteiro sobre aquela história, tá? Então, você pode também usar barulhos ali dentro da história. Então, lá na história fala que teve uma chuva, aí você faz o barulho de chuva, shh, e o trovão, pá. Ou você faz com a boca, faz com alguma parte do seu corpo, né? Dependendo do que você tá falando. Aí o cavalo, você usa o seu corpo, você usa... as próprias crianças tragam ela para interagir ali com você. Vamos fazer igual o cavalo faz? Todo mundo! Parou um pouco a história ali para todo mundo fazer o barulho do cavalo. Principalmente se for com crianças pequenas e independente se você tá com o livro na mão ou não. Tá? A gente começou a falar da abelha aqui. Era um filhote de zangão, tá? Uma abelha...
como que a abelha faz? Você sabe como a abelha faz? Aí você já tá perguntando pra ela de novo o que ela sabe sobre aquilo. A abelha faz zzz. Vamos fazer o barulho da abelha? Zzz. Você já tá trabalhando ali também a fala, a expressão dela, até pra alfabetização. Porque tem umas letrinhas que elas fazem zzz, tá? Que eu falo que é o som da abelha. Então você já tá treinando a criança ali dentro da alfabetização também. Olha só quanta coisa que você tá treinando com essa criança, né? Então, você fazer os barulhos ali dos personagens, né? Pau, tou, enfim, vocês fazem ali o barulho. Junto com a criança, aquilo intensifica até a compreensão dela e o envolvimento dela ali dentro da história. Do que você simplesmente contar a história. Vamos lá. Uma amiga diferente, tá? Juca era um filhote de zangão, muito esperto e feliz. Ele estudava... Não gera interesse isso na criança, tá? Então, você faz a criança ali interagir. Você vai estar usando os 5 sentidos dessas crianças. A gente já tá indo pro final. Calma, mais um pouquinho. Então, você tá usando os 5 sentidos ali daquela criança. Você tá fazendo a interação da criança. Quando algo muito impactante na nossa vida mexe com a nossa emoção, geralmente é algo assim, que alguém vem... algo que te deixa em bloqueio, cria um bloqueio aí na sua vida. Geralmente foi algo que é muito intenso, mexeu com as suas emoções, né? Veio com algo palpável ali junto, ou um grito. De repente, você ouviu um grito de alguém quando você estava lendo um livro. Vamos imaginar você ali na sua infância, você, adulto, ali na sua infância, você começou a aprender a ler, e um adulto gritou com você, você sabe ler, seu burro, seu isso, seu aquilo. O que aconteceu aquilo? Aquilo gerou um impacto na sua vida e aquilo para você foi inesquecível ali para você. Aquilo ficou muito latente, ruim, negativamente para sua vida. Porque foi usado um monte de coisa ali que envolve, né? Foi usada a emoção, foi usado a fala, foi usado tudo com intensidade. Gente, nosso barulho de chuva está aumentando. Nosso barulho de fundo, nossa música de fundo, que eu falei que é a nossa música. Oi, Yula, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Então, o barulho de chuva aqui eu falo que é a minha música, né, de fundo das lives. Porque toda live que eu tô fazendo tá chovendo, gente. Mas tudo bem. Voltando aqui à história. Então, quanto mais intenso você fizer, quanto mais você usar expressão, sons, gesto, corpo, e não só você usando em você fazer a criança fazer isso, né? Aí, vamos imaginar que lá na história tinha, e aí eles bateram palma, vamos bater palma? Todo mundo batendo palma. Principalmente com crianças pequenas, isso vai fazer com que aquilo se torne intenso e ela comece a entender aquele texto. E ela interpretou aquele texto. E se ela está ali no começo da leitura, fase de alfabetização, e ela está ali lendo e tem essa dificuldade, de alguma maneira você ajudou ela na interpretação de texto. Se depois você fazer pergunta para elas, elas vão saber responder. Não tanto porque elas leram, porque elas ainda estão no processo inicial, mas porque você intensificou aquilo, você usou os sentidos dela, né? A visão ali com o objeto, o tato tocando, né? A audição fazendo os barulhos, né? De repente até o olfato, se for algo que dá para ela cheirar, sentir ali. Tá baixinho? Ah, a Yula falou que tá baixinho. É que eu tô aqui, né? Eu tô ouvindo bem alto, eu acho que vai pro som bem forte aí. E eu tô sem fone, então eu acho que pra mim intensifica. Mas é um barulho gostosinho de chuva, né? É a música de Deus. Amém. Então, você usa os 5 sentidos. Então, vamos imaginar que na história, vamos usar a maçã que a gente usou no início, que é um recurso palpável. Então, ela tá vendo a maçã, né? Aí você já usa vários sentidos. Ela tocar ali, né? Palpar. Aí, vamos tirar a maçã? Tudo isso antes, lá no começo, antes de contar a história, né? Eu só voltei um pouquinho aqui. Aí, pra mostrar pra vocês os 5 sentidos. Aí, ela tá cheirando. Gente, vamos experimentar essa maçã? Então, corta lá a maçã, dá um pedacinho, né? Pra cada um. Se for mais criança, se for uma criança, você dá a maçã pra ela morder, comer. Como a gente pode comer uma maçã, gente? Será que a gente pode... só morder? Dá pra você cortar a maçã? A gente come ou não a semente? Olha só quanta coisa ali de aguçar a curiosidade daquela criança, né? Então, aí você estimula tudo isso na criança. E quando você tá contando um livro, o livro é palpável, né? Só que, às vezes, aqui é algo estático, assim, parado, vamos dizer assim. Quem traz a vida pro livro é você e eu. A gente que traz a vida. E a vida... que faz o quê? Você ter o interesse, você
gerar o gosto por aquilo, alguém que conta a história. Talvez essa experiência que eu tive na minha infância de ver gente contando história com objetos ali recursos desestruturados, que a gente chama, que são recursos que não foi feito para aquilo, né? Caneta não foi feito, não é um personagem, mas eu crio aquilo como personagem. Talvez isso que eu vivenciei na minha infância me trouxe gosto ali, talvez pela leitura, né? Eu gosto, mas tem gente que não gosta e tá tudo bem, mas precisamos aprender, certo? E a gente aprende assim também. E a nossa sociedade é isso, né? Então, quanto mais você conseguir aguçar de curiosidade para essas crianças, melhor. Então, gere emoção para essas crianças com intensidade, torne aquilo real, traga ela para a história nela e faça uma relação do que aquilo tem a ver com a vida dela, o que faz sentido aquilo para a vida dela. Não leia só por ler, mesmo se você não dá aula na igreja. E, mas não, só quando eu for dar aula na igreja que eu vou fazer uma relação da criança com a vida dela. Não, qualquer história que você lê. Até se você lê uma história que você fala assim, isso aqui tem alguma coisa ali que não é muito legal. Aproveite essa oportunidade para ensinar algo para elas, que aquilo não é legal, que aquilo não é certo, traga princípios. O sentido de tudo é princípios. Então, aproveite a oportunidade para ensinar princípios para ela, saber e descobrir o que elas entendem sobre isso, tá? E o último tópico que eu vou dar, e aí eu vou mostrar os meus livros e a gente já encerra, estude, aprenda sobre contação de história. Então, busque conhecimento, busque livros, busque vídeos, né? Tem bastante vídeo aí no YouTube, a gente assiste para aprender. Eu estou aprendendo a todo tempo, porque eu também não, como eu disse, eu não sou uma pessoa expressiva, né? Mas eu busco sempre conhecimento ali, o que eu posso melhorar, e eu mesmo faço avaliação de mim. Por que aquela aula eu achei que não fluiu muito, né? O que faltou? Talvez faltou eu melhorar ali no recurso, talvez faltou eu me expressar melhor. O que faltou? Mas faça isso como positivo, uma avaliação para você melhorar, não para você se sentir mal, tá? Eu vou só mostrar rapidamente esses livros que eu tenho aqui. Eu poderia dar dicas de vários livros, como eu coloquei lá, dicas de livros lá no meu... no enunciado lá da minha live, mas eu conheço alguns livros, mas eu não tenho ele palpável. Então, eu não posso falar algo para vocês que eu não tenho palpável, que eu não analisei todo o livro, para mim não falar por falar, né, gente? Esse livro é legal porque fulano disse, tá? Então, eu trouxe um pouquinho dos livros que eu tenho, vou falar rapidamente sobre eles, e já encerro a live, tá bom, gente? Para quem tá aqui comigo há quase 1 hora, vamos lá. Então, eu tenho esses livros aqui, que é um livro muito bom, que eu gosto, que é de uma coleção chamado Coleção Ciranda das Diferenças. Ele fala, eles têm aqui diversas síndromes, deficiências, algumas coisas assim que as crianças têm, né? Então, realmente é sobre inclusão essa coleção aqui. Eu amo essa coleção. Eu consigo ensinar muita coisa para as crianças, como eu disse para vocês. Então, ó, tem essa abelhinha que tem síndrome de Down, tem esse coelho aqui, esse coelho é da baixa visão. Essa da abelha... da tartaruga é de hiperatividade, então fala sobre a hiperatividade, ensina a criança e mostra para ela, né? Tanto a criança que não tem essas deficiências, você vai falar assim, você tem que respeitar, porque é assim que ela se sente, é isso que ela vivencia. Quanto para a própria criança que tem esse tipo de deficiência, você olhar e falar assim, tá vendo? Você também é importante, você tem essa dificuldade, mas isso não te limita, você pode fazer isso dentro das suas limitações. Então, tenho vários livros aqui dessa coleção que ensina... quem é surdo, né? Nanismo, essa daqui é de uma girafa que tem nanismo. Esse daqui é de surdez, esse daqui é deficiência numa parte do corpo. Então tem diversos desses livros, esse daqui também é da hiperatividade. Então diversos livros que falam sobre isso, e eu gosto muito de trabalhar esses livros com as minhas crianças. Então depois eu posso deixar para vocês certinho o nome, mas a coleção é Ciranda das Diferenças e a autora é Márcia Honora, tá? É muito bom, eu amo essa coleção, eu tenho há muito tempo e eu gosto de trabalhar com as crianças esses livrinhos, tá? E eu trouxe um aqui da Chapeuzinho Amarelo que eu ganhei recentemente, tá? Eu ainda tô aprendendo sobre ele, mas ele fala sobre o medo. Alguém que tinha medo e ao se deparar com o que ela tinha medo, ela descobriu que não precisava ela ter medo. E todos aqueles outros medos que ela tinha, ela viu que não fazia sentido.
quando você se depara com o próprio medo. E aí isso trabalha com nós adultos e isso trabalha com as crianças, né? Para elas enfrentarem o medo, porque às vezes a gente tem medo que, né? Temos medo, vamos supor, do escuro. Você fala para você, tem medo do escuro, mas você já viu acontecer alguma coisa com alguém no escuro? Alguém já aconteceu algo extraordinário porque estava ali no escuro enfim, você vai conversando ali com a criança para cessar esse medo dela, você traz algo para a realidade dela também. E esse livro aqui também que eu ganhei recente também, que é Cadê o Meu Pinico? Que já é para as crianças que estão ali desfraldando, né, aprendendo a sair da fralda. Esse daqui também, eu li um pedaço dele, né, e ela tá ensinando aqui sobre o pinico. E a você gosta, né? Eu acho que eu já vi mesmo um post seu da Chapeuzinho Amarelo. Já faz um tempinho, né? Você postou, eu acho que no seu Instagram. Eu ganhei esse daqui recentemente. Eu já tinha ouvido falar. Foto. Ah, já faço. Eu já tinha ouvido falar dessa da Chapeuzinho Vermelho, o amarelo, mas eu ganhei recentemente. Eu gostei assim de ler assim da história dela, que a gente sempre ouve esse Chapeuzinho Vermelho, né? E o último livro aqui para encerrar. Vou fazer o print já pra gente encerrar, tá? O Carteiro Chegou. Esse livro também é muito interessante, mas eu gosto mais para as crianças um pouquinho maiores, mas ao mesmo tempo elas precisam conhecer algumas histórias. E aí esse livro, ele ensina sobre diversos gêneros textuais, por isso que é legal para as crianças maiores. Então é um carteiro que tá levando a carta para alguns personagens. Então, aí ele conta algumas histórias, aí é interessante você saber o que a criança sabe sobre essas histórias, para ela entender o contexto, como eu falei no início da live. Então aqui tem, como é que é? Caixinhos dourados, né? Então, ainda não tá aqui as caixinhos dourados, aqui tá os ursinhos, onde ela se encontrou, e ela enviou uma carta para eles. E aí aqui dentro, tem a carta. Eu não vou abrir aqui agora, mas aqui dentro tem uma carta, um envelope, aí faz a leitura. Então você lê o livro e lê lá o gênero textual. Aí depois ele vai na casa da bruxa. Essa bruxa aqui, qual que é a história? Gente, eu não lembro. Eu tava lembrando antes de começar a história dela. Enfim, eu não vou ficar me estendendo, não, mas aqui tem um outro recurso, um outro gênero textual. Que Deus abençoe sempre. Obrigada, Kátia. Você tá sempre aqui comigo. Obrigada aí pelo seu apoio. João, o pé de feijão. Aí, é uma outra carta, aí é um cartão postal que enviam para ele. Aí vem aqui, cadê? Cinderela, aí tem um outro tipo de gênero textual, aqui, por isso que é melhor para os maiores. Eles precisam conhecer essas histórias e precisam, né, você já está trabalhando ali mais os gêneros textuais. Não que não interesse para as crianças pequenas, mas eu acho que é mais interessante para os maiores, tá? E ali no final, cadê? Aqui o Lobo Mau, né? O Lobo Mau, a Chapeuzinho Vermelho. E aqui, deixa eu ver, no final, ele finaliza de novo com a caixinha dourados. Só que o convite que ela contou lá no início, chamando eles para uma festa, aí ele finaliza aqui, tá? E aí cada um, tem um recurso aqui, você ensina a criança a fazer cartão de aniversário. Por isso que eu falei assim, são os vários recursos que você vai ensinando ali para criança. Então esse livro aqui é bem interessante. O Carteiro Chegou, eu amo esse livro. Gosto de ensinar eles para as crianças, mas eles precisam ter conhecimentos. E aí, antes de você começar essa história, você pode falar sobre carteiro. Você conhece carteiro? Porque hoje em dia quase não se manda carta, né? Mas aí você pode ensinar que um dia as pessoas usavam muito isso. Eu fui uma pessoa que mandei muitas cartas, né? Então, você pode ir ensinando aí pra criança, tá? Bom, gente, vamos fazer um print aqui, né? Eu fiz um pré ali antes de começar a live, porque eu falei, vai que caia, não dê certo de eu fazer, mas eu fiz um pré. Mas vamos fazer aqui. O que vocês querem que eu faça? Vou tirar aqui os comentários. Vamos ver aqui. Tô aprendendo a mexer aqui nos recursos. E aí vocês fazem um print aí pra mim. Me marca quem passou aqui na live, tá? Vamos lá, gente. Será? É que faz a imagem aqui. Peraí. Vou pegar esses daqui, tá? 1, 2, 3 e já. Tô imaginando que vocês já conseguiram fazer o print aí, tá? Tô imaginando que vocês já conseguiram fazer o print aí.
Queria finalizar, até passei um pouquinho do meu horário, uns 5 minutinhos, mas queria agradecer a presença de vocês, quem conseguiu ficar a live inteira, quem não conseguiu, quem entrou um pouquinho e saiu, acontece, né? Mas espero que eu tenha ajudado de alguma forma compartilhando com vocês. Não fique com isso para vocês, espalhem essas informações para outras pessoas, ensinem outras pessoas. Tudo que eu sei hoje eu aprendi com outras pessoas e ainda aprendo. Toda vez que eu fico, principalmente dando aula para as crianças na igreja, eu aprendo com as pessoas que eu fico e vou ali, né, sempre aprendendo, sempre crescendo ali com umas com as outras, né? Então não guarde para vocês, espalhe isso para que não se encerre isso em vocês e para que as crianças possam aprender, ter interesse. Cheguei atrasada, faz mais vezes, tá bom? Eu tô fazendo live toda terça-feira, tá? Como o meu Instagram é basicamente de educação, alfabetização, que é o meu foco, eu falo um pouquinho mais sobre o tema de alfabetização. Eu tô fazendo mais ou menos nesse horário, 4h30. É um teste, né, que eu tô fazendo aí de live, desse horário que pra mim dá certo, entendeu? Mas eu vou tentar puxar uns temas também aí um pouco que mescle com as pessoas da igreja, porque também conto histórias, né? Trabalham ali com crianças, vou trazer recursos, enfim, ideias, dicas pra vocês, tá? Então, obrigado pela participação de vocês. Quem não conseguiu assistir, vou deixar essa live gravada. Ora aí pra minha internet não cair, né? Nesse processo, vou deixar a live gravada. E me marca aí se vocês participaram, se vocês tiraram aí o print. Coloca aí nos comentários o que você achou. Assiste depois esse vídeo, porque eu dei várias dicas de recursos, de como você pode contar ali essa história, tá bom? Obrigada, Solange. Que bom que vocês tenham aprendido. Eu também aprendo muito com vocês todos. Obrigado pela participação de vocês. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estarei aqui. Deixem dicas também para mim no meu WhatsApp, na própria live aqui, dicas do que vocês querem que eu venha falar aqui, né, sobre alguns temas aí. Eu coloco também nos meus stories de vez em quando para vocês deixarem ali dicas, ideias, sugestões, né, que aí eu me preparo e trago algo para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Acompanhem aí meus vídeos, tá bom?